Bom, a gente está vendo um movimento de grandes empresas na utilização da inteligência artificial, né? Em algum momento, um autor diz que, que os dados agora é o próximo petróleo, né? E eu também acredito muito nisso. Uma empresa que conseguir utilizar bem os dados dela para poder entregar o melhor dela para o cliente dela, com certeza ela vai ter mais fidelidade desse cliente. Quero saber de você como é que você está vendo esse movimento, né? Já que você trabalha com robótica, como é que você está vendo esse movimento das empresas em relação a estratégias relacionadas à inteligência artificial? Olha, em relação às estratégias relacionadas à inteligência artificial e à base de dados, as empresas todas estão atentas a esse universo. Com certeza, os dados são o novo petróleo e a gente precisa trabalhar a inteligência artificial de forma consciente, seja inteligência artificial, seja robótica. A gente tem que entender essas bases de dados para a gente gerar outputs que sejam relevantes para o mercado, sem bias, sem preconceitos, sem questões que a gente tem lutado tanto como humanos. A gente não pode permitir que a tecnologia atrapalhe um trabalho que a gente faz tanto como mulheres, como diversos que somos no nosso país ou no mundo afora. Então, as empresas de todos os segmentos, seja industriais, onde a gente trabalha muito, de serviços, de varejo, todos estão de olho nesse emaranhado de dados e como a gente pode fazer o bem usando esse emaranhado de dados, chegando aos melhores resultados possíveis. Vamos lá, quando a gente pensa em machine learning, tem um forte potencial preditivo, né? Então, quer dizer, eu consigo criar antes de entregar. Quais classificações os profissionais precisam ter para que possam desenvolver aí o seu conhecimento e atender a demanda que cada vez está maior? Perfeito. Em relação ao machine learning, até muita gente confunde o machine learning com a inteligência artificial como se fossem exatamente a mesma coisa, né? O machine learning é uma das técnicas de inteligência artificial. Dentro do machine learning, o aprendizado de máquina, né, para ficar mais fácil, dentro da língua do nosso país, existem vários tipos de aprendizado de máquina. Existe o aprendizado de máquina não supervisionado, supervisionado ou por reforço. Então, dependendo da técnica que for ser utilizada, é importante que o profissional se aprofunde naquela técnica, primeiro entendendo o problema. A gente tem que, como negócios que existem no mundo, a gente precisa se apaixonar primeiro pelo problema e não pela tecnologia ou pela técnica que a gente vai usar. Então, o primeiro ponto é entender profundamente qual o problema daquele cliente ou o problema daquele mercado que a gente quer solucionar. Entender essas bases de dados que a gente está trabalhando, se elas são suficientes ou não, porque a gente tem um sério problema, dependendo do mercado, de não ter bases históricas suficientes ou bases que não estão estruturadas para trabalhar um modelo. E aí sim, trazer técnicas de programação. É muito usado Python e R dentro da linguagem de programação de inteligência artificial como um todo, bibliotecas Python, vários cursos que a própria Voito tem aqui, né, que desmistificam como a gente pode aplicar isso na prática, e várias outras habilidades que não são só hard skills, né, não são só técnicas, mas soft skills que são necessárias para um profissional que vai trabalhar nessa área. Tem que ser alguém que saiba fazer boas perguntas, alguém que se mostra curioso para avaliar no mercado quais são, de fato, os problemas profundos, porque às vezes o cliente tem dificuldade de relatar o problema na sua profundidade para você trazer uma solução. Então, muito mais do que tecnologia, matemática, estatística e lógica, é entender profundamente com o seu cliente ou mercado que quer solucionar o problema, qual é de fato este problema e como a gente pode resolvê-lo sem trazer novos problemas, como você disse, né? Viés inconscientes e eventuais bias.